cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus único, incomparável. Bom dia aos irmãos que estão aqui na nossa igreja. Bom dia a você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos orar pedindo a orientação de Deus para o culto dessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Que tudo, Senhor, que façamos aqui na Tua casa possa ser direcionado para o Teu louvor, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, porque iniciamos nessa semana, Senhor, na Tua casa, casa de oração, aprendendo da Tua palavra, Senhor, e Te adorando. Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar nos guiando nesse momento de culto
que o sangue de Jesus os purifique de todo pecado. E que, Senhor, essa palavra, Senhor, ainda possa ser pregada várias vezes pela internet. Encontre um coração, Senhor, precisando dela para produzir frutos. Senhor, que Tu possa, Senhor, estar com cada vida que está aqui na Tua igreja, com cada vida que estará assistindo, que está assistindo pela internet. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora fazer aquilo que a gente sempre faz no nosso culto, pedir para aqueles que estão nos assistindo, estar compartilhando o culto. Eu estava conversando com o Gabriel, e quando nós começamos a fazer isso, essa solicitação dos irmãos estarem compartilhando o culto, o número de pessoas que nós começamos a alcançar ficou muito maior, irmãos. A gente assim foi para um número assim bem além daquilo que a gente já alcançava. E eu estava vendo aqui o quanto nós temos alcançado, quantas pessoas ouvem o nosso culto, assistem o nosso culto. Se não assistem na live no mesmo dia, eles assistem depois. E olha, graças a Deus, esse trabalho, quando nós começamos, a gente não achou que fosse ter a dimensão que hoje nós temos. Então nós estamos entrando em vários lares, nós estamos alcançando várias pessoas, não só no momento de culto, mas depois dele também. Você pode fazer da seguinte forma: eu quero mandar esse culto para alguém. Você vai e manda o seu culto, compartilha esse culto com alguém. Você vai estar abençoando a vida daquela pessoa. E na hora do culto, quando você faz isso, também você alcança uma outra pessoa que pode estar ouvindo a palavra de Deus junto com você, adorando junto com você. E nós estamos vivendo uma nova realidade. Nós temos que pensar nesse privilégio, nessa oportunidade que hoje nós temos com a internet, né? Uma coisa que a gente não paga para poder entrar, mas a gente tem à nossa disposição e podemos usar essa ferramenta para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, se você que você pare agora, eu vou entrar aqui, vou compartilhar com alguns grupos meus, e depois do culto também eu faço isso, eu mando para outros colegas, para outros amigos, e eles podem estar conosco adorando ao nosso Deus. Então que você possa estar nesse momento abrindo o seu coração para essa obra de evangelização através desse simples ato de você compartilhar esse culto. Nós vamos ficar de pé agora, vamos adorar ao nosso Deus com o primeiro cântico. Nós vamos louvar ao nosso Deus com toda a intensidade, que Ele merece o nosso melhor. Quero te obedecer, é o cântico que nós vamos entoar agora nesse momento. Sangue me lavou, tenho vestes de louvor, minha vida restaurou, me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer.
Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. 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 Nós vamos passar um momento de ofertório. Aqueles irmãos, aqueles amigos que quiserem contribuir para essa obra, estejam muito à vontade nesse momento. Para você que está nos assistindo pela internet, você tem a possibilidade também de ajudar na obra do Senhor, se assim o quiser. Nós damos sempre essa oportunidade de colocar o número da conta, o CNPJ da nossa igreja também no nosso culto, porque sempre fazemos os nossos dízimos, sempre entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas no horário de culto. Então você pode estar aí realizando um Pix, você pode estar fazendo uma transferência e esse valor estará caindo diretamente na conta da igreja e assim ajudando na obra do Senhor, com o valor que você propor em seu coração. Nós vamos passar um momento de intercessão e na nossa coluna de oração nós temos, antes um pouco da coluna de oração, a gente anotou aqui, nós vamos orar por vocês também, né? O Tomás e a Tatiana que está aqui com a gente, da Segunda Igreja Batista de Engenho Pequeno, né? A gente pegou as informações com eles ali, nós vamos estar orando também por vocês, para que Deus esteja abençoando a vida de vocês, e muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa manhã, vocês possam voltar outras vezes, né? Que é uma alegria muito grande recebê-los aqui conosco. Bom, nós temos a nossa coluna de oração, a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a Doralice, a irmã Ivonete, o Cleveland, a Raquel, irmãos, graças a Deus, ela já não precisa mais estar no oxigênio, ela já está na iminência de ir para o quarto, tirou todos os medicamentos que a estavam ajudando na respiração, e é motivo de agradecimento. Ela se recuperou da Covid-19 e está bem. Outro agradecimento também é a operação da nossa irmã Nair. Ela operou as duas vistas e passa bem, né? Então é motivo de agradecimento. A Marisa, amiga da nossa irmã Francisca, o Wellington, o Luiz Henrique, o Carlinhos, a dona Edmeia, a Rosana Carrara, a Adriana, esposa do André, o Anderson Silva, filho do Amaro, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Maria Elita, Taizinha, Carlos Mendes, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome mais uma vez, Pai. Nós temos sempre que engrandecê-lo, Pai, porque as nossas orações precisam começar no Senhor e na misericórdia, no poder do Teu nome, Pai. E é no poder do Teu nome que nós colocamos esses pedidos, esses agradecimentos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens ouvido o clamor do Teu povo aqui nesse lugar. Muito obrigado, Pai, que nessa coluna de oração já existem muitas pessoas que já estão se recuperando, já estão quase plenamente recuperadas. Mas outras, Senhor, que precisarão estar na nossa coluna de oração, por causa da sua idade, por causa dos seus problemas, Senhor, dificuldades que nem as permite estar aqui na casa do Senhor. Mas, Pai, nós sempre estaremos orando por essas pessoas. Muito obrigado, Senhor, pelo Tomás que está aqui com a gente, Senhor, pela Tatiana. Abençoe esse casal, abençoe, Senhor, a sua união, o seu lar. Muito obrigado por tê-los trazido até aqui
a nossa igreja, Pai, que tu possa estar abençoando a igreja do seu Pai, a igreja de Batista de Engenho Pequeno, que possa estar trazendo sobre elas tuas mais ricas e copiosas bênçãos. Pai, muito obrigado por esse culto, mais uma vez te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar com mais um louvor agora nesse momento, adoração sem limites. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Que darei? O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há. Eu
nós vamos passar a reflexão da palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem é: para que ouçam a palavra de Deus. E o texto que nós vamos estar usando como reflexão nessa manhã está em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, na Nova Versão Internacional. Os irmãos vão estar acompanhando a leitura silenciosamente numa mesma tradução que a nossa. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor nosso Deus, nosso Pai, usa o teu servo na reflexão da tua palavra. Senhor, que tu possas me encher de humildade, mas do teu Espírito Santo, para que o teu Espírito Santo possa falar aos corações e o teu nome cresça, Senhor, e nós possamos diminuir na tua presença, Pai, no nome de Jesus, amém. Bom, quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui que o povo estava em busca de uma necessidade, e nós vemos que a tarefa primordial da igreja é o quê? Pregar o Evangelho, ganhar almas. O texto está voltado para isso, né? O primordial aqui, o ensinamento que é o ensinamento principal desse texto é pregar a palavra e também pescar homens, pescar pessoas, né? Pregar ali para aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. E essa foi a atividade que Jesus estava fazendo, né? Às vezes a gente acha que algumas coisas que a igreja faz é o principal, mas o principal não é a beneficência, o principal não é, por exemplo, o culto, né? Às vezes, né, algumas igrejas elas primam por essa questão da liturgia, né, daquilo que vai trazer mais beleza ao culto, mas isso é secundário. O principal é pregar a palavra de Deus. E nesse texto fala sobre isso. Então, na obra do Senhor, nós precisamos estar cientes de que a obra do Senhor, ela precisa ir em busca do crescimento. Nós não podemos nos acostumar a um número de pessoas dentro da igreja, acharmos assim, bom, a igreja já tem um grupo bom, então, né, a gente não precisa mais se preocupar em pregar a palavra de Deus. Não, se há um grupo bom, se a igreja está crescendo, o trabalho, ele precisa continuar se desenvolvendo. A visão da Igreja Batista, ela foi sempre assim. Quando uma igreja começava a se desenvolver e a obra começava a crescer, como é que era feito? Né?
a igreja ela entendia que existia um grupo em certo lugar, e aí aquele grupo já começava a ser preparado para virar uma congregação, né? E a igreja já se voltava a sua visão para a abertura de um novo projeto, não para que aquela igreja fosse dona daquele projeto, mas que aquele projeto se desenvolvesse como uma congregação independente, e assim a visão era voltada para o reino. Hoje em dia essa visão está um pouco distorcida, até pela própria Igreja Batista, tá? Eu não quero falar de outras denominações, eu não quero falar de uma igreja, mas essa questão do crescimento da igreja e vamos derrubar o templo, vamos construir um novo. Eu acho que essa visão se perdeu, a visão do início se perdeu, e ela era a visão mais correta de se enxergar o reino de Deus, tá? Quando uma igreja cresce, se fortalece, ela pega um grupo, leva aquele grupo para uma outra congregação, sustenta até aquela congregação, para que aquela congregação ela, né, ganhe ali condição de se manter, e aí, né, faz ali aquele grupo caminhar sozinho. Nós temos que voltar a essa visão de reino. Às vezes a gente se limita numa visão, né, muito de igreja, muito de salão de culto, muito dentro da própria membresia da igreja, e nós temos que batalhar para crescer, para que nós possamos fazer isso, desenvolver outro lugar e assim abençoar uma outra localidade com a obra do Senhor sendo desenvolvida ali. Mas aqui eu quero pegar esse texto e pegar algumas mensagens aqui para aplicação prática na nossa vida. Nós precisamos entender a necessidade que a igreja pode suprir o mundo. Outras coisas, né, podem ser feitas aí pelo mundo, pela política, né, ou nós mesmos, né, não pensando como igreja de Jesus Cristo, mas como ser humano, nós podemos fazer. Mas a igreja, a prioridade é a palavra de Deus. E o interessante, irmãos, é que esse texto mostra uma multidão bem diferente das multidões que acompanhavam Jesus Cristo. Porque em alguns momentos a gente vê uma multidão de pessoas que acompanhou Jesus Cristo, por quê? Pelo pão, e ele repreendeu. Vocês estão me acompanhando não pela palavra, mas porque comeram o pão e querem comer de novo. Porque Jesus já tinha feito um milagre, e aí ele chama a atenção daquele povo de uma maneira tal que eles, sermão duro, e vão embora. Mas Jesus chamou a atenção daquele povo por causa da prioridade que eles estavam procurando ele. Muitos procuravam a Jesus para quê? Para ver os milagres, para ver os milagres. Nem para receber o milagre, para ver. E muitas vezes viam o milagre e não criam. E Jesus ainda falava isso depois daquilo que acontecia. Ele sabia o que se passava em seus corações. Eles viam o milagre, mas eles não criam. Então, Jesus sabia exatamente o que estava motivando aquela multidão que o acompanhava. Essa multidão estava sedenta pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. O primeiro versículo diz assim: certo dia estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, era muito difícil se ouvir um fariseu, um escriba, um mestre pregar para o povo. Era muito difícil. A pregação era resumida dentro do que? Das sinagogas. E haviam dias especiais para a sinagoga. Tinha um dia especial para a mulher vir, tinha um dia especial para uma pessoa que tivesse uma doença física. Tinha algumas pessoas que nem podiam entrar dentro da sinagoga. Não tinha condição, a religião não permitia que essas pessoas entrassem. Então, aquelas pessoas estavam sedentas, elas não tinham condição de ouvir. Por exemplo, Jesus, certa vez ele curou uma pessoa no sábado, num culto de sinagoga. Os próprios mestres daquela sinagoga falaram: vocês têm todos os dias da semana para vir aqui, vocês podem ser curados qualquer dia, mas vem no sábado para ser curado no sábado. Jesus foi criticado nesse dia. Aquela pessoa foi curada ali.
Então a religião estava voltada para isso. E às vezes a gente também resume o pregar a palavra de Deus à hora do culto. Ou vai lá na igreja ouvir a pregação. Não, nós temos que estar preparados também para aproveitar a oportunidade, a necessidade de alguém. A gente estava ouvindo o nosso irmão, e o senhor falar que é tão bom quando estou no ônibus, alguém puxa assunto e eu falo da palavra de Deus. Tá? Tinha um irmãozinho da Igreja Batista do Fonseca, agora ele está na eternidade, o irmão Jeremias. Ele entregava o seu dízimo, mas ele também separava no mês um percentual para comprar folhetos, para distribuir esse folheto. Tá? E ele era muito expansivo, o apelido dele era Jeremias Bocão, né? Porque ele tinha uma senhora boca, né? Por isso que era um bocão. E ele era muito expansivo, muito brincalhão. Jeremias, ele entrava no lugar, ele começava a falar, as pessoas começavam a dar atenção, ele aproveitava essa característica dele, tirava o folheto aqui, ó. Né? Um dia eu vi isso acontecer, eu estava comendo ali um pastelzinho de flango, né? Num lugarzinho ali em Niterói, e estava ali o meu pastelzinho de frango. Aí eu falei, daqui a pouquinho entra Jeremias. Rapaz, Jeremias fez uma bagunça naquele lugar, e todo mundo conhecia Jeremias, e falando, brincando. Aí eu falei, Jeremias está falando muito. Aí ele olhou para mim, meu irmão me abraçou. Aí, que bom, como é que está a família e tal, e a gente conversou um pouco. Ele falou assim, mas esse pessoal aqui me ouve falar, me ouve fazer bagunça, mas também eles ouvem a palavra. Aí foi lá, pegou o folhetinho, todo mundo. Jesus, ele aproveitava cada oportunidade. Jesus, naquele momento, ele via as pessoas se esbarrando, falou assim, não, eu vou ensinar na sinagoga, vou ensinar na igreja, vou ensinar no culto de oração, vou ensinar na quarta-feira. Não tinha esse negócio não. Jesus aproveitava cada oportunidade. Nós temos que aprender isso daqui. A necessidade das pessoas, às vezes surge em uma oportunidade, uma conversa, pregue a palavra de Deus. Faça como exemplo de Jesus Cristo. Aproveite a oportunidade e fale da palavra de Deus, porque as pessoas ainda têm essa necessidade da palavra de Deus, irmãos. Elas precisam ouvir. A palavra de Deus não está ultrapassada, nunca vai estar. Tudo nesse mundo vai passar, mas Jesus falou o seguinte, que as minhas palavras não hão de passar. As palavras vão continuar, e vai continuar com o mesmo poder. A palavra que era pregada lá no tempo de Jesus é a mesma palavra de poder que nós usamos hoje. E nós temos que aproveitar as oportunidades que surjam. Em segundo lugar, nós precisamos estar dispostos a ajudar na pregação da palavra de Deus e também a pregar. Os versículos 2 e 3 diz o seguinte: viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Então, nós vemos aqui que quando Jesus ele estava para pregar, se ele ficasse da onde ele estava, era uma multidão, as pessoas não iam conseguir ouvi-lo. Ele viu ali o barco, aí ele pega, entra dentro de um dos barcos, que era de Simão, fala assim: você afasta um pouquinho? Olha, às vezes nós precisamos colocar alguma coisa que nos pertence à disposição da obra do Senhor. Olha, irmãos, eu vou fazer um elogio aqui a Mozaniel, se me permite, Mozaniel. Mozaniel, ele tinha um carro, vendeu, comprou um outro, mas sabe qual era a preocupação principal do Mozaniel na hora de comprar o carro? A mala, para ver se cabia a caixa da igreja. Estou falando mentira, Mozaniel? Olha a sua visão. Eu vou comprar um bem, eu posso me deixar colocar uma caixa de som da igreja para ajudar na obra do Senhor. Eu também tive essa visão ao comprar o meu. Eu falei, opa, aqui cabe 2 caixas. Que feliz da vida, né?
Porque, irmãos, aquilo que pertence a nós precisa estar à disposição da obra do Senhor. Nós temos que entender isso. Os nossos bens, a nossa casa, abrindo a nossa casa para um culto de oração, um culto no lar. Ainda não estamos abrindo essa atividade nos lares, porque entendemos o seguinte, por exemplo, eu faço isso em casa, né? Eu, quando entro em casa, antes de entrar em casa, eu deixo minha roupa toda na lavanderia lá atrás, para que eu não possa levar nenhuma contaminação para dentro da minha casa. Não sei se os irmãos fazem isso. Eu tenho essa preocupação. Até falar com a minha cadelinha, eu não pego ela no colo, evito pegar para não contaminar ela, tá? Então, não entro com o sapato que eu chego da rua, não entro com a roupa da rua, deixo lá de fora. Então, eu também não vou fazer isso também entrando na casa dos irmãos. Eu posso levar uma contaminação. Ainda estamos sujeitos a essa doença, né? Então, o crente, ele tem que ter essa percepção do cuidado, tá? Ele tem que ser muito equilibrado em tudo que ele vai fazer. Então, nós não podemos ainda entrar para celebrar um culto nos lares, ainda na casa dos irmãos. Mas, irmãos, quantos irmãos ficam felizes por abrir a sua casa e ter um culto dentro da sua casa? Olha, aquele vizinho que não gosta do culto, ele vai ouvir. E olha, aquele vizinho que não gosta, ele pode ser uma bênção na obra do Senhor futuramente, através daquele culto. Eu vou contar a história, não quero nem saber, é meu amigo, eu fui preocupado com o Tomás, né, sua esposa, eu perguntei, posso falar o nome de vocês na internet? Mas Valdeci, eu não estou nem aí para você, vou falar o seu nome, porque você é bênção, por isso que eu vou falar o seu nome. Pastor chamado Valdeci, pastor da igreja congregacional de São José de Itaboraí. Bênção na obra do Senhor, bênção. Por isso que eu estou falando teu nome, Valdeci. Mas eu vou contar a sua história, prega essa. Valdeci, quando tinha o culto na casa dos seus parentes, Valdeci ficava com tanta raiva que lá no Anaia, onde ele morava, ele saía de dentro da sua casa, ia para dentro do mato. Naquela época tinha muito mato, ainda tem ainda, né, Marilene? Lá naquela região, o Valdeci fazia isso. Ele ia para dentro do mato e ficava lá chateado. Mas não adiantava, sabe por quê? Porque a igreja usava aquelas cornetas, e o som quase nunca era bom, não é verdade? Daquela corneta que a gente usava, quase nunca era bom, né? Mas a igreja cantava, a igreja louvava, a mensagem era pregada. Valdeci era encontrado lá naquele mato, lá mesmo fugindo da obra do Senhor. Deus falou tanto ao coração de Valdeci. Hoje Valdeci é uma bênção, hoje Valdeci é um pastor. Mas ele resistiu, irmãos. Mas dentro da casa da sua família estava havendo um culto e ele foi alcançado lá naquele mato. Nós temos que abrir a nossa casa, abrir a nossa vida, abrir os nossos bens, abrir aquilo que é nosso. E o Senhor fala assim, ó, eu preciso disso na tua vida. Eu preciso do teu carro. Eu preciso da tua casa. Eu preciso do teu dinheiro. Às vezes a gente tem medo de falar de dinheiro, porque alguém, né, fique assim, vai falar de dinheiro. A gente fala de dinheiro na maior tranquilidade. Eu falo de dinheiro na maior tranquilidade, porque aquilo que precisar da obra do Senhor, e eu precisar ajudar, sempre foi assim, eu sempre ajudei. Não tenho vergonha de dizer, de falar de dinheiro. Não é a nossa prioridade de falar de dinheiro na igreja, falar de obra do Senhor, daquilo que o Senhor quer, da vontade de Deus. Nós temos que colocar tudo à disposição da obra do Senhor. Ele vai cuidar da gente, sempre cuidou de mim, sempre cuidou dos irmãos, sempre cuidou daquele que se colocou disponível. Abençoa aquilo que nós temos. E a gente pode ver que o barco que foi usado à disposição naquele momento, foi o mesmo barco que foi lá recolher os peixes e quase afundou, irmãos. Quase afundou aquele barco. Mas antes, ele foi usado à disposição da obra do Senhor. Não é verdade? Depois ele voltou com um milagre dentro dele. Não só aquele barco, mas outros barcos também foram alcançados com aquele milagre.
colocar à disposição a nossa vida. Quando a gente fala vida, aí engloba tudo. Engloba tudo. Para a pregação da palavra de Deus. Em terceiro lugar, deixar algo para fazer a vontade de Deus. Eles estavam fazendo o que ali? Olha o que diz ali. Eles estavam lavando as suas redes. Naquele momento de lavar as redes era um momento importante, que eles estavam tirando ali tudo aquilo que impedia novamente de se usar a rede, que a rede, para ela ser guardada, ela precisa ser lavada toda e ser ali recolhida de uma maneira. Jorge deve saber melhor do que eu, né, essa questão. Jorge andou pescando muito tempo com rede. Tem um encaixezinho ali que ela vai se juntando, né, a rede, para ser guardada. Então, se tiver algum mexilhão ali, algum marisco, alguma coisa agarrada na rede, aquilo dali embola na hora de abrir ou jogar aquela rede, estender no mar, aquilo dali atrapalha o processo na hora da pescaria, quando o pescador vai utilizar. Então, eles ainda estavam trabalhando. Isso daqui é importante. Olha, às vezes a gente tem que deixar de fazer algo pela obra do Senhor. Ele não entrou num barco onde as pessoas estavam sem fazer nada. As pessoas estavam trabalhando. E às vezes a gente vê isso na obra do Senhor. As pessoas sendo chamadas. Olha, você pode ajudar nessa... não posso não, porque eu tenho muito compromisso, não vou poder aceitar essa atividade. Mas esse compromisso. E a obra do Senhor colocada de lado. Aquela mulher que estava ali com o seu cântaro, né, mulher samaritana, que ela estava ali recolhendo, ali pegando água no poço. Quando ela teve o primeiro contato com Jesus, o texto diz assim: e ela deixou o seu cântaro e se foi. Será que a gente realmente faz isso? A gente deixa os nossos cântaros e a gente se vai? Ou aquilo que é do nosso interesse pessoal, ele fica em primeiro lugar? Às vezes a gente coloca, né, várias atividades na nossa vida e não sobra tempo para a obra do Senhor. É algo para a gente meditar. Esses homens estavam trabalhando, lavando a sua rede. Não dá no momento... Pedro, vamos lá, bota o barco aqui à minha disposição. Jesus entra, Pedro está ali. Eu não sei nem se ele parou de mexer, não sei se ele estava limpando a rede do lado de fora, eu não sei, o texto não diz isso, então não posso afirmar como foi esse processo. Mas ele, na hora que ele falou assim: Pedro, eu vou usar seu barco. Pedro não usou a desculpa de: olha, Senhor, eu estou lavando a rede, agora eu estou trabalhando. Não, Jesus entrou e usou o barco de Pedro. Irmãos, vai ter momentos que Deus vai nos chamar para alguma coisa e nós vamos ter que deixar de lado alguma coisa. Vai ter que deixar. Eu vou ter que abrir mão disso. Ele vai pedir isso. E nós temos que entender isso na obra do Senhor. Faz parte. Você pode estar dentro da tua casa cheio de afazeres, de repente alguém precisou de você, alguém ligou para você: eu estou precisando de você. E é a obra do Senhor que você vai fazer. Você vai ajudar alguém. Aquela pessoa está doente em casa, você vai ajudar. Aquela pessoa está passando por um problema difícil na vida dela. Eu quero falar com você, eu quero conversar com você, quero ligar com você, para você. Irmãos, quando isso acontece comigo, eu tenho muitas atividades no dia, eu preciso parar. Eu falei: peraí, eu tenho todas as atividades do dia, mas agora eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Cuide do meu irmão. Pare aquilo que eu estou fazendo e comece a fazer aquilo que Ele está querendo que eu faça. É a sua obra. Isso pode acontecer no nosso dia a dia. E quando isso acontecer, você precisa entender: opa, peraí, isso daqui é uma oportunidade que Deus está me dando de eu ajudar alguém. Deus está sendo instrumento dele agora nesse momento, porque quem está fazendo não é você, é Deus na sua vida. E Ele precisa dos instrumentos. Deus vai atender o telefone de alguém que está precisando? Não vai. Deus vai lá usar o carro daquela pessoa que está precisando? Não vai.
Não vai pegar um carro e vai. Ele vai pegar o seu carro, vai pegar a sua vida e vai fazer a obra do Senhor. Olha, a gente vê isso, por exemplo, num livro chamado Uma Vida com Propósito. Que as pernas que Deus usa, não é as pernas dele não, são as minhas pernas. Os braços que Deus usa, não são os braços dele não, são os meus braços. A boca que Deus usa, não é a boca dele que fala, não é a minha. Então tudo aquilo que está sendo feito, é você sendo usado como instrumento de Deus, mas Ele precisa usar. E às vezes em momentos difíceis, em momentos que você está cheio de coisa para fazer, mas você precisa deixar de fazer a vontade de Deus. Em quarto lugar, Pedro, ele experimentou algo com Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quando Jesus entrou no barco com ele. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que se afastasse da praia. Sentou-se e ensinava o povo. Olha, quando ele experimentou a comunhão com Jesus ali no barco, e o seu barco ali servindo como púlpito para Jesus Cristo, ele experimentou estar perto de Jesus. E naquele momento que ele ficou perto de Jesus, e ele foi um privilegiado, e se existia uma multidão, e aquele que estava lá no último não ouviu tudo, Pedro ouviu tudo. Estava do lado, era o barco dele. Então, quanto mais perto, mais comunhão eu vou ter com o Senhor. Amém? É uma das coisas que eu aprendo aqui, mais comunhão. Aí, naquele momento, que Jesus acaba de pregar, fala, Pedro, agora vamos para o fundo pescar. Agora, nós vamos sair daqui e vamos pescar. Aí Pedro, pescador profissional, vivido naquele lugar ali, que era o lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ele, Senhor, nós pescamos a noite toda. Ele não deixou de falar isso não. Senhor, eu sei que eu fiz aquilo que eu estou acostumado a fazer e que eu conheço. Pesquei a noite toda. Mas, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede, que é uma outra tradução que tem. Tá? Então, aquilo tudo que Jesus pregou, falou a Pedro e superou aquilo tudo que ele achava que deveria fazer. Ele podia muito bem chegar e falar assim, Senhor, não vou não. Mas ele fala o seguinte, Senhor, sobre a tua palavra, eu já pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra, porque a tua palavra me convenceu de que tudo aquilo que o Senhor está falando é o certo, porque ele estava em comunhão. Então, Pedro, agora você vai experimentar algo ainda mais, vamos dizer, aproveitar o profundo, vamos para a água. Você vai aproveitar algo muito mais profundo em sua vida. Quanto mais perto do Senhor, quanto mais crermos nele, quanto mais usarmos a sua palavra na aplicação da nossa vida, mais fundo nós vamos ter uma experiência com ele. É isso que eu tirei aqui como aplicação prática na minha vida. Fundo tal que quando ele sai, ele fala essa palavra, quando ele é impactado com os acontecimentos, ele chega perto de Jesus, Senhor, se afasta de mim, eu sou um homem pecador, não posso nem ficar perto do Senhor, se afasta de mim. Aí Pedro, não, Pedro, aquilo que você fez ainda é uma coisa pequena, existe um milagre maior ainda. Tudo isso que você experimentou na comunhão comigo, você vai experimentar algo maior ainda. Você vai experimentar o milagre de pescar almas. Você vai experimentar isso. E aí Pedro se rende àquilo dali, aquele que era o principal objetivo do Senhor Jesus na vida de Pedro, que era, Pedro, sai e vai pescar, Pedro.
mas vai pescar almas, porque agora eu vou te ensinar isso. Irmãos, a nossa função como chamados pelo Senhor é de pescador de vidas. Eu preciso pescar vidas. Não em aquários, tá? A gente louva a Deus quando a gente recebe um irmão de outra igreja. Vem de uma outra igreja, mora perto da gente, né? Quem sabe Tomás e a sua esposa, né? Venham para cá, para a igreja. A gente louva a Deus se vier. A gente vai ficar feliz da vida. Mas a igreja não pode ser um lugar que só cresce com pessoas que vêm de outra igreja. Amém, irmãos? Ela precisa crescer com pessoas que ainda não abriram seu coração para Jesus, aceitaram a Cristo e começam a ser discipuladas e levadas ao batismo. Esse é o verdadeiro crescimento da igreja. Esse é o crescimento que Deus busca para a sua igreja. O crescimento de almas alcançadas pela grande rede do Evangelho, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente fica feliz quando a gente sabe que alguém está vindo à igreja com um propósito de permanecer nos caminhos do Senhor. Que é o caso da Rosemary, né? Está querendo se batizar. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o preparo dela para batizar a Rosemary. Amém. Alma sendo resgatada, pescada. Nós temos que ser pescador de homens. Esse é o objetivo. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos que observar tudo aquilo que aconteceu com Pedro. Primeiro teve que acontecer uma porção de coisas, né, na vida de Pedro, para depois o Senhor falar assim: Pedro, agora eu vou fazer você pescador de homens. Aí depois, no final, quando há uma outra pesca também, ele senta na praia junto com Pedro, aí fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro, sim. Então ele fala o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. O maior objetivo daquela primeira pesca era sentar com Pedro, depois falar assim: Pedro, eu vou embora, Pedro. Eu vou sair desse mundo. Você vai continuar. Quem vai começar a pescar agora é você, Pedro. E Pedro foi pescar. Olha, Pedro enfrentou muitas dificuldades no mar da vida. Foi perseguido, depois, mais tarde, depois a gente sabe como foi a morte de Pedro, não é bíblica, mas aquilo que a gente sabe da morte de Pedro pelos historiadores é que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas nesse período todo, Pedro, ele permaneceu pescador de homens. Então nós temos que ver toda essa experiência que Pedro passou, aplicar em nossa vida, para que nós abraçamos essa função, pescadores de almas, porque o mundo precisa ser alcançado pela palavra de Deus. Foi o objetivo principal do nosso Senhor Jesus Cristo e deve ser o objetivo principal da sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. A Cristina hoje, ela não está aqui comigo, que essa semana eu fui fazer algo lá com uma cola lá em casa e acabou que ela ficou muito constipada. Então, a gente sabe que não é bom, né? A pessoa, se tiver com alguma coisa assim, que seja gripe, alguma coisa, nariz entupido e tal. Aí eu falei: olha, Cristina, fica em casa. E a gente, hoje seria a nossa ceia do Senhor. A gente conversou lá, eu falei: olha, você não vai preparar a ceia, porque ela geralmente prepara, porque tem um preparo todo especial nesse momento de pandemia, e ela não está bem de saúde, então não seria prudente ela preparar a ceia para distribuir para toda a igreja, né? Porque a gente coloca num saquinho, uma pessoa só. A gente tem tido esse cuidado, temos servido a ceia, mas com todo o cuidado, né? Antes, os diáconos, eles preparavam a ceia, várias mãos preparando aquela ceia. Então não vou colocar alguém constipada para preparar a ceia do Senhor, seria imprudente por demais, né? Mas hoje nós não teremos a ceia por causa disso.
mas numa próxima oportunidade realizaremos a ceia e vamos avisar aos irmãos dessa atividade. Mas antes de nós começarmos o louvor, no domingo que vem nós teremos o culto de aniversário da nossa igreja. Então a gente quer convidar os irmãos para que convide outras pessoas a estarem na igreja também para esse culto. Quem vai estar pregando aqui é o pastor Marcelo, da Primeira Igreja Batista em Vargas das Moças, excelente pregador, né? Vai estar abençoando a nossa vida com a palavra de Deus. Já vou, né, convidando aqui o Tomás, a sua esposa Tatiana também. Deus abençoe, que vocês estejam aqui também nesse dia, se puderem, às 6h30 da tarde, no domingo que vem. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao nosso Deus. Nós vamos estar louvando a Deus com Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
basta uma palavra do meu Deus e o milagre, ele acontece. Nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Com as palmas. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou, o mar e o mar se acalmou. Haja luz e a luz passou a existir. Levanta e anda, o paralítico andou. E tem falado que o melhor está por vir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Chamou pelo nome, o morto ressurgiu. Lançai a rede, a pesca superabundou. O que Ele prometeu pra mim e pra você, pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou ao mar e o mar se acalmou. Haja luz e a luz passou a existir. Levanta e anda, o paralítico andou. E tem falado que o melhor está por vir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Chamou pelo nome, o morto ressurgiu. Lançai a rede, a pesca superabundou. O que Ele prometeu pra mim e pra você, pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo culto dessa manhã. Despede-nos em paz para os nossos lares, que a Tua paz esteja em cada coração, em cada lar, no nome de Jesus. Amém.